Fala, seus cabeção! Nesse vídeo você vai assistir os melhores momentos do professor, atleta, piloto, empresário, coach, político, candidato à Prefeitura de São Paulo, maromba e mais uma porrada de coisa. Pablo Marçal, no Inteligência Limitada Podcast. Se inscreva e deixa o like para ajudar essa bagaça a crescer. Bom vídeo, cambada! Pablo Marçal manda recado para Guilherme Boulos. Então eu servi muita gente para chegar até aqui. Eu vim de um cenário onde minha mãe foi faxineira e meu pai funcionário público. Então, eu sei que não é para comparar, nem para mostrar, mas para você entender de onde eu saí. O meu pai deve ter uma aposentadoria hoje que nenhum segurança meu ganha. Qualquer segurança meu deve ganhar mais que ele. Mas como que você conseguiu romper? Cara, conectando a novos desafios, me gerou novas experiências, a novos lugares. Eu vim para essa cidade, ô Coppola, minha cabeça explodiu, cara. Porque da onde eu vim, as pessoas não tinham essa aceleração. Eu vim pra cá, eu vi que as coisas funcionam mais rápido. Você veio em que ano? Eu vim em 2018, primeira vez, e em 2019 eu mudei. Quando eu vim pra cá, eu falei, por que as pessoas são tão velozes assim? Me espantou um pouco. E aí eu fico imaginando, mas por que a gente não é veloz pro progresso? É como se a gente fosse veloz meio que se matando, sabe? E eu quero devolver isso pro povo, eu quero falar, cara, tem como prosperar. A mensagem central que eu carrego é fazer qualquer um prosperar, desde que ele entenda que ele não é qualquer um. Se a pessoa continuar achando um qualquer um, eu dependo de política a vida inteira, eu sou um iludido, cara, você não vai conseguir prosperar. Essa é uma mensagem. Qual que é meu alvo com a política? Meu alvo é fazer com que as pessoas, elas tenham um software atualizado. Eu vou falar exatamente que qualquer pessoa do primário entenda. Nós somos computadores de última geração. E o sistema operacional nosso é o Windows 95. Imagina pagar 60 mil reais num MacBook Air monstruoso com a última configuração de hardware. Só que aí o cara insiste em deixar um governo, deixar o Windows 95. Aí vai abrir as aplicações, vai lá, desfrute, não é compatível com esse sistema operacional. Aí o cara, não, eu quero ser rico, não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu quero a liberdade, não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu não quero esse, não é compatível. A única coisa que o cara precisa fazer é o quê? Mudar o sistema operacional. Então vamos colocar o último Windows? A sugestão é não. Vamos pôr o iOS da Apple? Não. Coloca o Linux, que tem um que chama Ubuntu, que foi feito por 10 mil programadores e as linhas de comando estão abertas para você editar do jeito que você quiser. Você consegue entender o que eu tô mandando de recado para você? Sei lá, se tem 40 mil pessoas aí assistindo, escreve assim, faz o M, moço. M de melhora, de mudança. Já aproveita que São Paulo... M de maduro. De maduro, alguém que amadureceu. Bem não, tio. Pra cima de mim não. Saiu bem nessa. Aqui pra cima de mim não. Já aproveita que Marçal é uma pessoa que tá afim de ajudar, que tá afim de se lascar. Eu vou dar um desafio pra todos vocês. Vocês podem gostar de quem vocês quiserem. Nós somos 10 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Só tem um que tem alguma coisa a perder. Fala o nome dele, só um. O resto tudo é promoção, cara. Todo mundo quer ir. Nossa, eu vou ser prefeito. Atual prefeito. Cara, o que ele tem pra perder? Ele entrou lá de gaiato, ele não tem nenhum voto, entrou como vice. O que ele tem a perder? Ele tá lá sentado, ué. Ele não foi eleito por isso, ele não se esforçou pra isso, foi o Covas. Aliás, faltou a informação, o Ricardo, o co-host que veio foi o Felipe Campos, certo? Certo. Então, o pessoal que tá assistindo, eu quero chamar vocês pra uma coisa. Se vocês acreditam no futuro do país, para de falar que vocês é de tal lugar e que não vai ajudar aqui porque não é de São Paulo. Essa é uma eleição nacional. A Prefeitura de São Paulo é uma pressão que tem que vir de fora para dentro. Aqui já tá, você tá claro, dizendo que ela é tão importante quanto uma eleição para presidente. Não, ela é mais importante. É porque a principal cidade precisa funcionar e voltar para o futuro. Vocês não estão entendendo. Se aqui não funciona, a gente já teve 3 governos do PT nos últimos 20 e poucos anos. Ou foi o PSDB ou foi o PT, né? Aí o PMDB tava de vice, foi lá e pegou. O que acontece? Esse grupo é tudo esquerda, cara. As pessoas ficam revoltadas. Não, mas o PSDB sempre foi centro-esquerda. É porque a gente acha que quem era contra o Lula ainda fala. Temos saudades das disputas com o PSDB. Com o PSDB. Por quê? Porque é do mesmo lado, cara. Esses caras, eles pregam a mesma coisa, só que um era radical, como assumiu o controle do governo, e começou a ser um grande partido, e eles falaram, vamos ser menos radical. Agora, hoje a gente fica chamando o outro lá, o comedor de açúcar, que é o Boulos, de extrema esquerda. O cara não cuida nem da vida dele. Por que comedor de açúcar? Imagina, o cara não cuida da saúde. Quem não cuida da saúde tá comendo açúcar. Isso mata, é 10 vezes mais prejudicial e 10 vezes mais viciante que a cocaína. O cara não cuida da saúde dele. Ele vai cuidar da saúde do povo que jeito?
O cara não prospera. Como é que ele vai fazer um povo prosperar? Isso é um parênteses importante, porque um ponto de orgulho dele é a declaração patrimonial dele. Do Boulos, tá Do falando? Boulos. Ele usa isso como mote, ele usa isso como tema de campanha. Porque é o caso de uma pessoa que nasceu na elite, com todas as oportunidades de se aprimorar intelectualmente, patrimonialmente, e ele faz força para parecer pobre. É um pobrismo mesmo. E aí você fala assim, esse é o cara que vai administrar a maior cidade do Brasil. Do hemisfério sul, cara. Do hemisfério sul. É a mais potente. E dá medo porque, por exemplo, a gente sabe quais são as coisas que garantem a prosperidade de uma nação ou de um município, enfim, do estado. E aí você tem alguns cânones. Um deles é o respeito à propriedade privada. Uma pessoa que alicerçou a sua trajetória pública, né, invadindo terrenos, invadindo prédios, colocando isso como uma forma legítima de lutar por um direito. A gente pode até questionar especulação imobiliária ou uso, né, de prédios públicos. Isso tudo é legítimo, mas quando você, de uma perspectiva egoísta, se sente no direito de ser ao mesmo tempo a vítima, a polícia e o juiz de uma situação concreta e transgride a lei, é óbvio que você está equivocado. Que é essa vergonha, né, da turma do MST, principalmente aqui em São Paulo, usando bonezinho. As pessoas estão pegando 17 anos de cadeia por depredação de patrimônio público lá em Brasília. Ele depredou aqui e sobrou o que pra ele? Nada. Ele é um cara espetacular, né? Eu estive presente no Conselho de Ética, olhando no olho dele, imaginando, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Ele enterrou todo o sonho dele. Enquanto eu estiver aqui, Boulos, mandar um recado pra você. Enquanto eu estiver na política, você nunca vai ser prefeito de São Paulo. Pode mudar para o interior e garantir seu sonho em outra cidade. Você não vai. Eu tô aqui por sua causa. Não vou deixar você vir com isso. O único prefeito do PSOL no Brasil tem 70% de rejeição. Vocês são canalhas, você é um pivete e você vai se ver comigo. Você falou que sonhou comigo, né? Que tá sonhando em debater comigo. Você vai ver esse é o grande dia. Você tava com 37% em maio e depois que a gente chegou aqui, você tá com um probleminha, né? Você não para de cair, você tá derretendo, comedor de açúcar. Você passou pano pra aquela rachadinha do Janones. Você tá querendo me processar com 50 mil reais por algum motivo aí? Você quer que eu mande o cheque dividido pra você? Metade pra você, metade pro Janones, seu passador de pano, de rachadinha. Ninguém quer saber de você colocando a mão no patrimônio público, não, porque você já mostrou que é depredador de patrimônio público. Não adianta ficar fingindo lá no Campo Limpo, lavando Celta. Todo mundo sabe que você anda de carrão, rapaz. Todo mundo sabe que você é um playboy. Todo mundo sabe que você anda de jato, rapaz. Ninguém aqui tá escondendo nada. Eu construí tudo, você é um cara que fica enganando o povo. Lembra que eu tô te falando, enquanto eu estiver aqui, você esquece que esse sonho seu, que eu vou fazer um pesadelo nessa vida sua. Você não vai pisar nessa cadeira, você não vai nem entrar na prefeitura de São Paulo. Desculpa aí, viu? Ele tá te processando por quê? Pelo que exatamente? Manda a mãe, ô Kiko, manda a sua mãe resolver seus problemas. Você não é homem pra resolver seus problemas? Pablo Marçal fala sobre os outros candidatos à prefeitura de São Paulo. Por que o eleitor não apoiaria cada um deles? Quer começar por qual? Cara, não precisa apoiar nenhum aí, cara. Eu sei, mas você vai falar de cada um em separado. Qual que você quer começar aí? Cara, o Kim é um cara técnico, bom pra caramba. Então coloca a foto do Kim, por que não apoiá-lo? Não, cara, não tem o porquê apoiar. Ele não tá mais na disputa. Então Cara que eu... cortamos o Kim. Então. Ele não tá mais na disputa. Vamos pra Tá Tabata. faltando a Marina Helena aí do Novo. A gente colocou os mais bem classificados aí. Então, Tabata, por que não apoiá-la nessa eleição? Por que o candidato que tá indeciso não apoiá-la, não escolher ela? Escolhê-la. É porque não deve ter feito nada pela comunidade de onde ela saiu. Cheio de proselitismo e eu queria ver ela com o canhão que ela tem como deputada federal, ela poderia escolher um lugar e transformar uma comunidade de verdade. Tem feito coisas boas, ela não é de toda ruim, mas ela é um para-choque do Boulos. Ela é do PSB, que é vice do Lula, e não tá aí pra nada. Ela tá com um sonho na cabeça dela de ser prefeita, o partido dela não tá nem aí pra ela, inclusive. Né? Tá aí pra segurar uma carga e ela já sabe que não vai dar em nada isso aí. Teve uma treta entre vocês dois. Não, eu não tive treta não. Quem teve foi ela. Eu não tenho treta com ninguém. Foi sobre o pai dela, né? Aquelas falas. E aí, já se resolveram? Isso é problema dela pra lá. Já resolveu? Eu não tive o problema, ela deve ter resolvido lá com a psicóloga, alguma coisa. Tá. Próximo, Léo, quem é?
Ricardo, o nosso atual prefeito, por que não apoiá-lo? Quem tá em casa Quem agora... apoia o PT, caramba. Porque esse cara até hoje não assumiu o mandato dele. Ele tá lá escrevendo. Pode olhar agora no Instagram dele que eu tô falando. Ele posta a foto e escreve: gestão Bruno Covas. Alguém avisa pro Ricardo Nunes que, infelizmente, o Bruno Covas faleceu. Ele ainda nem sabe. Esse homem não sentou na cadeira de prefeito até hoje e não vai ser prefeito em 2025. Não adianta bancar o bonzinho pra conquistar o coração do Bolsonaro. Você não vai ser a madrasta dos bolsonaristas. Ele quer ser a madrasta dos bolsonaristas. Não vai. O que quer dizer ser madrasta? Ele quer casar com o Bolsonaro pra ver se dá certo. Bolsonaro perguntou um dia assim: como é que tá o casamento? Pega o vídeo, pô. Eu casei não, tá casado não. Mas vamos ver isso aqui. Ou seja, você sabe quando o cara vai casar com a mulher feia, ele fica louco, né, velho? Ele parece que tá sendo obrigado por ter pegado a mulher, não sei o que é isso. É essa situação. Nunes, e eu espero de verdade que seja só uma invenção que estão colocando a seu respeito em relação às creches. Porque se não for, cara, você acabou com tudo na sua vida. Acabou aqui a sua vida. Eu não vi melhoramento da prefeitura desde quando ele assumiu. E eu acho isso chato. Acreditar em alguém que não melhorou nada tendo a oportunidade, pra que apoiar uma pessoa dessa? Pablo, como é que você quer romper com... E aí, linka no começo da nossa conversa aqui. Como você quer romper com esse padrão, com esse sistema viciado ou essa mentalidade viciada que faz com que um povo que, segundo o Datafolha... Peraí, mas ainda tem mais um. Deixa eu tem mais um. Tem mais um. Tá faltando... Aí. Não. Temos o Datena, então. Por que não apoiá-lo? Tá bem na pesquisa? Por que que as pessoas não tá com nada. Pode escolher ele? Ela é enviesada, né? Primeira pesquisa, já que você tocou no assunto, a pesquisa, o primeiro passo dela é quem pagou. Quem pagou tem um poderzinho sobre a pesquisa. E custa caro a pesquisa. Custa? E o chacoalho, então, é o terror. Terror, caro. Você vai fazer umas 5 seguidas, qual é milhões. É um negócio brabo, bem detalhado. De milhões mesmo? Milhões. E os partidos têm esse dinheiro, vai lá e fica bancando isso aí. O Datena já provou que toda eleição ele recua. Eu não sei se tem a ver com o contrato dele. Ele parece ser um cara de bom coração. Troca ideia, falo com o Datena. Ele tá falando em algumas entrevistas, o Marçal me ligou e tal. Ele é um cara bacana, falo com ele. Agora, ele já demonstrou, parece, né, que quer ser vice do Boulos. Vazou um vídeo dele falando disso. Ele ficou bravo. Ele já saiu também vice da Tabata. No começo ele sentou os dois, lembra disso? Vou sair vice da Tabata. Ele elogiou pra caramba o Lula. Foi a boca dele, tô pondo palavra dele não. E ele, né, falou algumas coisas ruins do Bolsonaro. Então eu vejo o seguinte, ele tá descobrindo ainda onde que ele tá ali, mas eu acho que ele não vai. Então é meio que a gente tem que descobrir essa incógnita a partir do dia 16, que a campanha valendo é dia 16. Não é a convenção não, é o dia 16. Começa aí. Aí o pau vai quebrar, eu quero ver se ele vai estar lá. Se ele estiver lá, faço votos, né, dele continuar até o fim. Mas é aquele negócio, ele é o cara, de todos nós, ele é o mais popular. A nível de São Paulo. Ele é o mais popular. Então ele tem esse recall. Ele não é político, mas ele é o mais popular. Por que ele é o mais popular? Porque ele tá massificado na mentalidade do povão. Então ninguém tem mais força que o Datena em relação à massificação de imagem. Ninguém. Porque é uma imagem de 10, 20, 30 anos na cabeça das pessoas, entende? Então se juntar todos nós, ninguém ganha do Datena nisso. Eu sou o mais popular na internet, de longe. Põe todos no bolso, mais de 30 vezes de audiência. Só que ele tá na cabeça do povão mesmo. 50% do eleitorado não me conhece. Então eu preciso de fazer com que eles me conheçam. Né? Tem que arrumar umas tretinhas pra isso acontecer mais rápido. eu indicaria não votar nele por causa disso. Tá certo. E Boulos? O Boulos é Por que não escolher ele como prefeito? O Boulos é um pivete, né? Um depredador de patrimônio público. Não conseguiu pedir a música no Fantástico. Já foi preso 3 vezes. Fazendo arruaça, invadindo trem dos outros, quebrando alguém podia ter pego ele igual o Alexandre de Moraes pegou a galera lá na Praça dos Três Poderes. Quebrando a Fiesp inteira. Esse é um cara passador de pano, de rachadinha. É parte de um partido interligado mundialmente para ser contra a mulher. Algumas mulheres não terem o direito de se proteger e proteger os seus filhos. Esse partido político é financiado por uma horda de pessoas que não gostam da humanidade. Se as pessoas descobrirem o que esse pessoal faz, a gente nem aceitar esse povo ser partido político. A gente dá um jeito de suavizar o PT e aceitar o PT, mas não aceitar essa corja do pessoal. Pensa no povo que é contra um partido político que é contra o povo. Então um canalha desse aí, ó,
um cara que não cuida da própria vida, esse cara é uma piada, esse cara nem tinha que estar aí. E eu posso falar pra você, se tivesse só esse povo de boinha aí, eu nem entrava, mas por causa desse cara eu vim, porque eu senti, meu feeling pessoal, quando sacaram o Salles, eu vi que pelo fato do Nunes ser um banana mesmo, um cara sem pujança, sem tônus vital, sem presença, comando, sem estado de presença, eu imaginei que a sedução desse comedor de açúcar aí ia ganhar essa eleição. Por isso eu entrei e tô te falando mais uma vez, viu? Eu sei que você tá assistindo, viu? Pode ficar com medo. Enquanto eu estiver aqui, você nunca vai ser prefeito dessa cidade. Põe isso na sua cabeça. E aí, a pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos, quais desses candidatos, já imagino qual você vai escolher, é a maior ameaça à cidade de São Paulo? Esse pivete aí, ó. E por quê? Acabei de falar. Os caras tinham que ser preso. Os caras fazem parte de um partido que não é partido. O Figueiredo falou pra todo mundo, vocês tomam cuidado com esse povo que vocês estão fazendo virar partido, que é o PT no caso. Vai chegar um dia que vocês vão ter que lutar com o sangue de vocês pra tirar esse povo do poder. Eles vão conseguir. Esse tipo de partido que tem 70% de rejeição lá no Pará, se deixar esse partido entrar aí, você vai ver o que é linguagem neutra nas escolas, você vai ver o que é abortismo, você vai ver o que é gente militando para um monte de criança ter acesso à erotização, à sexualidade. Isso é um bando de canalha. Você vai ver eu nos debates, vou tratar todo mundo de forma republicana, mas um vagabundo desse aí, você vai ver que eu vou pra cima desse cara. Esse cara aí representa o que a gente não quer pra nem a pior cidade desse país. Então pode esperar que eu vou te encontrar. Enquanto eu estiver aqui, você não pisa na prefeitura. Não é virar prefeito, não. É pisar. Você vai ser persona não grata ali naquela quadra ali, enquanto estiver no centro. Por que o Pablo Marçal quer ser prefeito de São Paulo? Cara, em primeiro lugar, São Paulo norteia o Brasil. São 5.557 cidades. E aí tem um problema grave, cara. A gente tá falando da cidade ter um terceiro maior orçamento. A gente tá falando do futuro do país, a cidade mais complexa. E eu vejo que as pessoas de fato que estão na disputa não têm a altura da cidade. Ah, você tá diminuindo as pessoas. Não, eu queria era elevar elas para não precisar ter que fazer isso. Eu vejo de fato que elas não têm a envergadura para isso. Não entendem de mentalidade, não entendem de riqueza, não entendem de empresarização e serão mais burocratas que sentarão numa cadeira, né? Se eu não tivesse aqui, porque eu não vou deixar. Eu abri um desafio, não sei se vocês chegaram a acompanhar, abri 30 dias, acho que foi em março. Falei, ó, em 30 dias, se não aparecer alguém com perfil de São Paulo, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou me colocar à disposição. Ah, foi assim? Foi. E aí, ninguém levou a sério, achou que eu tava de brincadeira. Eu, de verdade, tenho um chamado político para servir o povo por um tempo. Não vou virar carreirista. E eu vejo que São Paulo, assim como quando eu era executivo no grupo de telefonia, eu lembro quando tinha uma fase chamada Job Rotation, onde a gente parava uma vez a cada um ano ali, mais ou menos, a gente parava para mudar as funções dos executivos. E aí eu lembro das reuniões, todo mundo ficava afobado em querer pegar as melhores áreas e as que tinham as melhores recompensas financeiras. Eu ficava calado esperando a última. E eu lembro da raiva das pessoas quando sobrava o pior pra mim. E eu ficava esperando, né? Mas por que você quer esperar sempre a última? Por que você não luta por uma área melhor? Porque eu vou mostrar pra vocês o tanto que vocês são ruins no que vocês fazem, que vocês não entendem de gente, eu vou fazer a pior área virar melhor. E eu sempre gostei de problema, sempre gostei de desafio. São Paulo não me assusta. Esse tanto de gente falando que as coisas não funcionam aqui não me assusta. Me assusta é um povo. Cheirar um esgoto todo dia e achar normal. Me assusta é arrastar 3,5 milhões de pessoas numa era de tecnologia e todo mundo achar normal. Me assusta é olhar pra cima e ver uma poluição e sentir ela no pulmão todo dia e todo mundo achar normal. Me assusta andar com o sapato italiano raspando a cabeça das pessoas no meio da rua. Tem mais de 50 mil pessoas na situação de rua em São Paulo. Não me assusta o problema, mas me assusta as pessoas acharem que isso tudo é normal. Me assusta uma obra de 5 bilhões que foi abandonada, que é esse Rodoanel Norte de 44 quilômetros que não acaba nunca, né? Isso me assusta 4 mil mananciais que já viraram esgoto aqui dentro de São Paulo. Toda favela que você vai, que tiver uma aguinha passando ali, virou esgoto. E o que me assusta é as pessoas acharem que isso tudo ficou normal. Eu não aceito, eu não acho isso normal, alguém tentar limpar o Tietê desde a década de 90 e gastar bilhões e falar que não termina nunca. Se você chegar ali no final de toda grande festa ou final de semana, você vai ver o Tietê todo sujo. Aí alguém vai lá de madrugada, encosta aquelas balsas, sai limpando. Aí quando a gente passa, parece que ele tá limpo, mas continua um esgoto. Eu não acho isso normal. Então assim, não é uma vontade, acordei tô sem problema hoje, né? Mas é um desafio que eu penso. Eu quero servir, o espírito público me picou em 2019 na África. Eu fui servir uma nação, a Angola. E ali eu comecei a ajudar a construir uma
uma comunidade, e eu prometi ficar até o fim. E eu percebo que a gente tem um perfil, as pessoas não querem pegar um problema e ir até o fim com ele. É por isso que nunca termina. Os projetos eleitorais, eles não são institucionais para a cidade, eles são eleitoreiros e eles duram metade de um mandato. E a outra metade é juntar dinheiro e usar todo o caixa público para convencer de uma reeleição ou para colocar um companheiro. 50% do dinheiro público é desviado, que forma com ineficiência, falta de gestão, stand de companheirada, né, sem habilidade técnica, com morosidade, falta de processo bem definido e a famosa corrupção para continuar perpetuando um tanto de otário na política. Então, eu tô por aqui com isso. Eu acho que é um tempo de injeção de ânimo, de gente nova na política. Você já tocou no assunto aí da presidência. Eu fui candidato, tomaram na justiça o partido. Aí eu falei, já que tomou, então me deixa eu pelo menos sair deputado federal. E deixaram, eu saí deputado, fui eleito. Aí o que fizeram? Derrubaram o partido de novo. Né? Mesmo o partido tendo deixado, eles foram lá e cancelaram, eu mesmo sendo eleito. Eu não quis me curvar pro sistema e ter que fazer o que eles estavam mandando e ter que pagar para poder ser deputado. Eu falei, eu não quero me curvar a isso, eu espero, eu tenho paciência, eu vou esperar a próxima eleição. Não pensem que eu tô querendo ser prefeito e daqui, se vocês não deixarem agora, eu vou ficar tentando a minha vida inteira. Eu tô disponível agora na melhor fase da minha vida para servir essa cidade. De longe, se vocês quiserem aplicar qualquer tipo de prova, de força, resistência, inteligência, prosperidade, o que vocês quiserem, se eu não ganhar em todas as provas, eu mesmo largo isso aqui. Então, realmente o nível é muito baixo e é por isso que eu entrei. Eu fico empolgado de ver tanta gente com nível baixo em relação a São Paulo. Isso me animou bastante poder servir essas pessoas. Proposta de Pablo Marçal para a educação. O governo, se todo mundo entendesse isso, o governo ele não dá conta de resolver tudo. Não dá. Mas ele pode apoiar tudo. E como que apoia? Por causa de grana, por causa do tempo? Por causa de tudo. Pessoal... Você imagina, 12 milhões de pessoas. O efetivo, isso aí, a gente tinha que crescer de forma exponencial para o governo dar conta de resolver todos os problemas. Quando eu falo exponencial, tipo umas 10 eleições e isso vai ficar caro para o próprio povo. A gente tem que dar maturidade para as pessoas. Então as parcerias público-privadas, elas desincham a máquina, cria eficiência. Quanto mais estatal uma coisa, mais ineficiente aquela coisa é. Eu participei, Coppola e Vilela, eu já cheguei logo depois da transição, na verdade. Deixa eu ver quantos anos depois, 7 anos depois, da Telecom, do sistema Telebrás. Cara, era assustador o cheiro das empresas quando eram a estatal. Eu lembro de dormir na fila, eu era criança, dormir na fila com meu pai para comprar um telefone. Cara, era presente de casamento, era o valor de um carro, você entrava numa fila e quem tinha telefone... Declarava no imposto de renda. Declarava no imposto de renda, era título, era ação. E aí... gente tem saudade disso daí, né? Então, se você percebeu o salto que as telecomunicações deram no Brasil, depois que falou, peraí, a gente é ineficiente para cuidar disso aqui? E não é melhor porque não tá totalmente aberto, né? Porque são cartas marcadas, porque poderia ser bem melhor. Cara, tudo pode ser melhor, né? Se tem gestão, tem melhoramento. Aí você imagina, quando fizeram isso e abriram concorrência, eu nunca vou esquecer quando a Global Village Telecom, que é a antiga GVT, que é de Israel, veio pra cá. E aí eu via o jeito que o pessoal da Brasil Telecom ficou na época, onde eu trabalhei, né? As 10 regiões. Poxa, mano, o que esses caras estão fazendo? Aí vem TIM, que é de fora. Aí vem Vivo, que é de fora. Aí sim o negócio funcionou. Não foi só pegar e falar, vamos dividir ela em 3 regiões. Ela já foi pra um outro patamar. Mas quando veio a concorrência, a gente aprendeu a fazer telefonia. E eu tava nisso. Eu tava naquilo que a gente chama de streaming hoje, que é o IPTV antigo. A ideia da telefonia brasileira era fazer isso. E eles não conseguiram fazer. Tiveram que vir de fora para fazer isso. Então o que acontece? A grande questão de trazer o setor privado para apoiar vai acelerar e vai ficar mais barato pro povo. As pessoas não entendem. Quando você vê um esquerdista maluco gritando, não privatiza, não faz isso, ele tá pedindo para ser mais caro e menos eficiente. E ser roubado, né? E ser roubado. Por quê? Porque você imagina uma telecom hoje, se fosse até hoje do governo, o tanto de gente incompetente, idiota, que não sabe nada mexendo e sem saber nada tecnicamente, o que eles não estariam fazendo hoje? Não ia ter fibra ótica no Brasil até hoje, cara. Quem é que faz investimento? Quem tem lucro, cara. Você imagina você tendo que fechar um acordo com um partido político e esse acordo colocar gente completamente incompetente. Então, sim, o que você vai esperar de mim? Eu fui fazer as contas, Coppola, com o tanto de dinheiro que a gente gasta do orçamento de São Paulo, o quanto que custa o aluno.
O aluno tá custando aproximadamente R$8.000. Essa conta eles morrem de medo, viu, Vilela? Eles morrem de medo. O Globo fazia o raio-x do ensino superior e parou de fazer. Porque você tinha algumas instituições que o custo anual do aluno era superior a R$80.000. Aí eles falavam, não, mas é que tem pesquisa tal. Não tem problema nenhum. Então pega instituições como o INSPER, IBMEC, FGV, coloca a parte de pesquisa junto e distribui ali per capita por aluno para ver quanto que dá. E aí você vai chegar à conclusão que o aluno da rede pública é muito mais caro que o aluno da rede particular. Eu tenho rede de escola. Eu posso assegurar para você. A escola pública é mais cara que a escola privada. Qual é a lógica? A lógica não tem lógica. O dinheiro, a gente tem 25 bilhões no orçamento. Eu tô te falando, Vilela, não é menos que isso. É 50% de desvio do dinheiro público. Eu queria deixar um registro aqui para todo mundo começar a entender isso e abrir sua mente em relação a isso. Não existe dinheiro público. O que existe é um consórcio compulsório onde a gente é obrigado a dar parte da riqueza que a gente produz, os trabalhadores e os produtores. Alguém toma isso prometendo devolver o dinheiro para o coletivo através de benefício. Vamos lá. Se eu perguntar agora para alguém que tem... Eu estudei em escola pública. Eu fico imaginando a minha mãe recebendo a sua oferta. Imagina você matricular seu filho e no dia da matrícula chegar alguém e falar assim, ó, tá aqui um cheque. Você prefere... Aqui, ó, R$8.000. Você prefere colocar seu filho aqui por R$8.000 ou você prefere levar ele para a melhor escola de São Paulo por R$8.000? Então... Não, você imagina. Se a gente pegasse o dinheiro que a gente investe na educação e desse pro setor privado, aí agora os esquerdistas piram. Aí vai sair na Folha de São Paulo amanhã. Marçal promete privatizar. Não. Eu quero tirar esse tanto de ladrão, tirar esse tanto de ineficiência, não escolarizar mais o nosso povo. Esse método de 100 anos atrás é coisa das... escolarizar? Escolarizar é o seguinte, você investe $500 bilhão por ano, tanto juntando o dinheiro todo, tá? Dos municípios, estado e federal. Você pega $500 bilhão, esse $500 bilhão, que é um dinheiro absurdo, é um dinheiro assim das galáxias, é coisa de o cara mais rico do mundo. Tá. Aí você paga pra ocupar a cabeça de alguém ensinando coisa que não vai usar. Quando chega no ensino médio, 90% das pessoas não sabem fazer matemática básica. Básico. Não sabem interpretar texto, não sabem nada com nada. O que é escolarização? A escolarização do passado era pegar alguém virgem em relação a meios de produção e como trabalhar e fazer o básico e falar assim, ó, você tem que fazer o básico pra você ser um profissional da indústria. Isso é no passado. A disrupção já tá tirando roda de carro, o carro tá voando, as coisas, a gente tá indo pra lua, tá todo mundo indo pra lá. Inteligência artificial, algoritmo e os cambal. O que tá acontecendo? A gente até hoje tem uma sala sentada em série, o quadro tem que riscar o giz na lousa, é a única coisa que a gente não investiu até hoje. E é o que mantém a mente das pessoas aprisionadas. A escolarização é uma base, na verdade é um teto, né? Você coloca um teto e um limite pra pessoa chegar. Por exemplo, por que na escola hoje, esse $500 bilhão que a gente gasta com todos os municípios e tudo, o dinheiro de todo o país, por que a gente não investe para as pessoas aprenderem a empreender como solução? Porque eu estaria deixando a pessoa ser um teto. Eu tenho que colocar um limite. O limite é tipo ser um militante mesmo. Você vê uma faculdade aqui, que eu não vou falar o nome para não arrumar confusão, tem 86 bilhões. Ela é federal, né? Tem uma faculdade aqui de 86 bilhões de reais aqui em São Paulo. E eu fico pensando, cadê os pensadores? A gente gasta esse tanto de dinheiro para formar um monte de militantes. Tem bons profissionais que dão conta de superar aquilo ali. Claro, a gente não é bobo. Mas cadê o povo que pensa? Aqui, ó. A educação, eu uso ela como piso para mostrar para a pessoa, você pode prosperar e você não tem limite de prosperidade, você vai crescer. E a escolarização coloca um teto. A pessoa meio que fica idiotizada. Vou te dar um exemplo. Quando eu estudei na escola pública, eu idolatrava um cara chamado Karl Marx. Eu era um menino pobre, eu vi aquela filosofia, falei, mano, Karl Marx tá certo, o pai dele tá errado, isso mesmo. É isso aí, eu acho que a gente tem que brigar pros proletariados, ter que ficar com a maior parte do lucro, e não empreendedor, é isso mesmo. Aí eu aprendi os princípios tudo, eu falei, poxa, mano, comecei a estudar mais, amei estudar filosofia, aquilo impregnou no meu coração, só que quando eu comecei a prosperar, eu falei, mas esse papo é de maluco. Ao invés de eu querer tomar o que o cara construiu, eu também tenho que aprender a construir do jeito que ele construiu. Comecei a repudiar. Fui sair candidato a presidente e fui lá na minha escola, lá em Aparecida de Goiânia. Cheguei lá na escola, eu falei, eu quero entrar na escola. Pode. Entrei na escola, eu fiquei louco. As salas são temáticas. E antigamente eu só via a figura daquela ser inóspito do Karl Marx, aquele gigolô, que não tem nem talento próprio, nem o Manifesto Comunista ele escreveu, o que escreveu foi Engels. Um cara desonroso com o próprio pai.
Um cara que desonrou a própria casa, a própria esposa, que era um gigolô, nem trabalhar aquele cara trabalhava. Sabe onde que ele tá? Ele tá pregado nas paredes, na sala de aula de filosofia. Eu, cara, como é que vocês dão aula com uma merda dessa pregada na parede? Não, é porque é temático. Aí eu fico pensando, o que vem na próxima geração? Porque eu só vi aquele barba fedida no livro. E quando o professor chegava. Agora, a sala temática de filosofia tá ali impregnando um cara, um bosta daquele, sabe? Um cara que não serve pra nada, nem figura como pai, nem como filho, nem como nada. Não produziu absolutamente nada de relevante pro povo, a não ser começar uma merda que matou pelo menos 200 milhões de pessoas na Terra. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber o impacto que essa escolarização pode fazer. Por quê? Porque eu acreditava que os Estados Unidos era imperialista e todo mundo na escola pública, você aprende que os Estados Unidos é tipo assim, sucateia a gente. Cara, quem sucateia a gente é a nossa mentalidade. Nos Estados Unidos, eu chego lá com o meu carro, na minha casa lá em Orlando, eu encosto, o cara olha pro carro, nice car, good job, né? Carro legal, bom trabalho. Aqui no Brasil, eu comecei a prosperar, tá roubando onde? Tá fazendo o quê? É uma mentalidade de miséria, de fazer com que as coisas não dê certo. Aqui todo mundo é contra a prosperidade e o ladrão você põe pra presidente. É um negócio assim, que eu não consigo entender a loucura da cabeça dessas pessoas. Então nessa linha, eu vejo o seguinte, o empreendedorismo liberta. A educação, você imagina você ensinar, inteligência emocional, vai cair homicídio. Inteligência emocional, o povo vai aprender a ser desapegado. Imagina ensinando isso, a coisa que eu curto, tá? Olhar pro ensino infantil, que é o que o prefeito pode fazer. Cara, eu sou apaixonado nisso. Saber que eu posso salvar as crianças. Todo mundo fica louco com a criminalidade. Como é que você tá cobrando uma coisa que a gente não investiu? A gente poderia ter investido nas crianças. A segurança de hoje, fora de controle, é a educação que a gente não investiu. E escolarização tá provado que não funciona. A gente tá fazendo um monte de gente que não sabe nem interpretar texto e nem fazer conta básica. E ensina básica pra um cara que não sabe fazer conta básica. Ou seja, que tanto de dinheiro jogado no lixo é esse, cara? A gente tem que ensinar as profissões do futuro para essas crianças desde pequeno. A gente tem que dar identidade esportiva. Você imagina a gente investir nesse dinheiro e fazer centros olímpicos. Imagina na quebrada ter um centro olímpico. E essas crianças, a gente tem que contar para elas, né, que não tem vaga de jogador de futebol para todo mundo. Eu tô falando em todas as comunidades. Eu falo, galera, é o seguinte, tem que bater real pra vocês. Eu jogo até uma bolinha com eles, falo, vocês querem ser jogador, né? Não tem vaga. É mais fácil vocês estudar para medicina, vai passar mais fácil. Vocês têm que entender que a gente tem que empreender. A galera, não quer não. Então tá, vocês gostam do Neymar? Gosto. Você sabe que ele é o jogador mais rico do mundo hoje porque ele é empreendedor, né? Ele é empreendedor? Ele é empresário. Se ele fosse só jogador, ia ser igual um bando de derrotado, que já foi campeão mundial e não tem nada. Ele é empreendedor. Uma fala dessa, uma criança fala assim, Vila, não, eu quero ser empreendedor então. A gente tem que colocar sonhos nas pessoas. A gente tem que educar as pessoas a sonhar, porque quem não tem sonho não quer saber do futuro, cara. Então você imagina, por que a esquerda odeia empresa? Porque dá liberdade pra pessoa, cara. E educação financeira. Odeiam educação financeira, combatem esse projeto, porque isso é uma coisa... Isso dá liberdade. Isso dá liberdade. E assim, é muito acessível você acoplar um módulo de educação financeira, por exemplo, no currículo regular de matemática. Qual a relação entre Pablo Marçal e Bolsonaro? O Ricardo, ele tem o apoio oficial do Bolsonaro e você tem um apoio de uma parte dos bolsonaristas, de conservadores e tudo mais, e gera esse atrito, ou gerou em algum ponto esse atrito com o Bolsonaro? O atrito é só com o Nunes na cabeça dele em achar que ele é a madrasta dos bolsonaristas. Ele tá achando que é a noiva do Bolsonaro, Bolsonaro não engole esse tipo de cara. O Bolsonaro foi claro comigo, eu cheguei depois. Como foi a conversa com ele? Eu prefiro resguardar, porque o capitão não gosta que fala as coisas dele. Eu respeito, ele fica putaço. Resumindo, eu falei pra ele que se ele continuar nisso, ele vai ser uma derrota política ter que apoiar um cara desse. Vamos voltar em 2026, eu tenho 2024, eu tenho um livrinho aqui, né? Nós estamos em 2024. Parece que esse candidato aqui é o candidato que tem 3 ministérios do partido dele no governo Lula. O Lula é o inimigo número 1 do Bolsonaro. Deixa eu ver outra coisa aqui. Esse grupo político é o grupo do Dória. E o Dória já falou com a boca dele que o candidato dele é quem? O Ricardo Nunes. Nós estamos falando de 2 inimigos do Bolsonaro. Deixa eu ver uma terceira coisa aqui. Quem ele apoiou em 2022? O Lula. Como é que ele vai apoiar? Então nós estamos falando dos inimigos Lula, Dória e todo mundo que o Bolsonaro não aceita de forma nenhuma. O Coppola acabou de trazer um negócio. Por que a candidatura dele não fala mal do PT? Não vai falar, cara.
Não pode falar, porque tem coisas que o Ricardo precisa de segurar o tranco e quem vai segurar para ele é o PT. Então o que a gente tem? A gente tem um mal combinado do PL, inclusive para quem não sabe da parte, eu tenho 2 anos que eu quero entrar no PL, desde que consiga fazer aquilo que está no meu coração. Eu conversei várias vezes, tenho acesso, amizade, conheço o Valdemar. O Valdemar é um cara de palavra. Ele falou, ó, não posso voltar a minha palavra, mas eu te dou um cargo de senador, se você não atrapalhar a Prefeitura de São Paulo. Eu falei, o que vocês querem com essa Prefeitura de São Paulo, que vocês estão desesperados com isso aí? Por que vocês estão todo mundo querendo pôr Boulos e Nunes? São 2 fracos e os 2 têm certeza que ganham. O que eu fico mais incomodado é isso. E a gente é obrigado a votar no menos pior, por quê? Quando eu vi esse desenho, falando a verdade, eu via lá o Salles tocando terror mesmo, o estilão a lá Bolsonaro. Falei, mano, esse cara aí, ele vai pro segundo turno, não adianta, ele vai arrastar o povo e vai pra cima. Quando eu vi ele sendo sacado do movimento, eu falei, tem alguma coisa errada aqui em São Paulo. Cara, eu quero um progresso, eu não quero um banana de pijama e não quero um playboy comedor de açúcar, cara. Esses 2 caras, passador de pano de rachadinha. Se for verdade o que tá acontecendo agora com o Nunes, ô Nunes, eu espero que você não tenha mexido no dinheiro da creche das crianças. Eu vou ser benevolente com você e vou pensar coisas boas ao seu respeito, tá? Mas se for verdade que você mexeu na creche, nas crianças, que é o mais sagrado que a gente tem na nossa sociedade, cara, você vai ser destruído nessa eleição. Se for comprovado isso aí que estão te denunciando hoje, isso vai acabar com a sua carreira política, igual o seu padrinho político chamado João Dória. Você vai acabar em definitivo. Eu vou ser benevolente com a sua pessoa. Eu espero que isso não seja, que seja apenas ataques vindo do Boulos. Eu até comentei lá, eu sou o único pré-candidato que segue todo mundo. Eu sou o único cara que falou que todo mundo, menos com o imprestável do Boulos, que não tem diálogo com nível de maloqueiragem com o cara daquele tem. Mas todos os outros. Da chatinha de Harvard a todo mundo. Eu chamo e converso no WhatsApp, troco ideia, dou dica, inclusive. Eu não tenho ciúme de ganhar ou perder eleição. Agora, a gente tem um problema. Esse arranjo do PL tá ferrando o Bolsonaro. O que eu percebi? Palavras minhas, não tô falando do capitão. Tua leitura. É, porque senão, depois vai falar que eu falei que ele falou. Não, falando eu. Bolsonaro soltou uma granada na mão do Nunes. Eu acredito verdadeiramente que se ele conseguir resistir até sábado. Sábado agora? É porque a convenção dele é sábado. Tá. É o momento mais triste que tem na campanha eleitoral, é você conseguir atravessar a sua convenção, entende? Tem gente que você tem que esconder, tem gente... É um negócio... Nem vou comentar, porque essa parte é só pra quem tá lá. Só quem é de lá sabe o que acontece. Só quem é de lá. Deixa quieto, só que é o seguinte... Essa eu não esperava, hein, Léo? Fala aí, hein? Tô de rolê na quebrada. Tô de para... Falar nisso, tá? Você comprou meu Paraty. Quebrada de Alphaville, velho. Que Alphaville, que é já de Europa, rapaz. Não, eu vou comprar uma casa na quebrada lá em São Mateus, pra vocês me respeitar então, né? Tem que ter a casa lá. Manda comprar uma casa pra mim lá, por favor. É o seguinte... Eu acredito ainda que o Coronel Melo, que é a granada que o Bolsonaro colocou na mão dele, por quê? Porque ele é o símbolo anti-MDB, PT e corrupção. Que ele foi um cara brilhante, gosto muito dele. Ele foi lá pra ser a GESP e triturou. Acabou com os esquemas, fez o regaço, né? O que acontece? O Bolsonaro deu uma carta, falou assim, então você quer meu apoio? Só se for desse jeito. Eu tenho informações do próprio partido do Nunes, porque não dá, né? O network é grande demais, é aluno demais inserido em tudo. Muita gente, conexão muito forte, Tem que ele vai trocar. lá na campanha do... Deve ter dos dois lados também. Ah, do seu lado também. Claro, os caras devem pagar e eu uso só o network sem pagar, né? O nível a diferença, um é network, outro deve pagar. Que vai colocar uma mulher, uma evangélica, pra ver se pega os votos dos evangélicos. Em vice? De vice? É, já tem o nome lá bonitinho, não vou falar, né? Pra não criar causa, mas é uma profecia eleitoral que chama. Tá. Que dando um deslize ali, que é o que todo mundo quer, o conglomerado, a coligação não quer a indicação do Bolsonaro. Ninguém. É uma questão particular do Bolsonaro. Só que é o seguinte, eu quero perguntar pra todo mundo que gosta do Bolsonaro. Em 2026, quando a gente for ver o Bolsonaro candidato, você acha mesmo que um cara do MDB vai apoiar o Bolsonaro ou vai apoiar o Lula? Você tá nas antigas, PMDB, né? MDB das antigas, né? Né? Porque é só você tirar o partido, né? Partido MDB, você fala só entendi. sem o P. Tá. Aí o que acontece? O que você quer com isso?
Você quer mesmo apoiar um cara que a secretária dele de direitos humanos é abortista? Você quer apoiar mesmo um cara que a outra secretária, ela tem um problema gravíssimo, ela quer colocar na nossa sociedade paulistana a linguagem neutra, fazer nossos filhos que não tem nada pra fazer ficar falando todes? Você é bolsonarista mesmo ou você é um desinformado? Aí que tá a pergunta que eu tenho pra fazer pra você. Então, assim, eu tô tranquilo se o Bolsonaro seguir com ele, eu tô em paz mesmo. Eu preciso é de Deus e do povo. Com Deus eu já tô, o povo eu tô conquistando, o que que me falta? Me falta todos os dias fazer meu papel. Falta eu vir no Vilela, com 40 e tantos mil pessoas assistindo. Falta eu conhecer o Coppola, um prazer conhecer. Conheci ele hoje. Conheceu hoje? Conheci hoje. Quem ia vir era o Rian. O Rian ia vir, aí ele mandou um áudio. Falaram que ele tá na praia, Ele tá lá no Marizias, mano. Ele Aí trocou pela praia, cara. Não, ele falou, mano, é o seguinte, tá? Como que ele falou? Mano, aí você me pega, mano, desse jeito aí, Sério? eu sou mó fã, eu posso ir de boa, mas marca outro dia, eu falei, mano, já desmarquei esse rolê. Ele acha que é assim, né? Marca lá, os caras... Não, então, foi erro meu. Tá. Eu poderia ter militado aí, ó, essa agenda maluca. Eu assumi, falei pra ele, pô, então vamos remarcar, depois a gente faz esse rolê. Propus de buscar ele lá, ele, não, deixa que eu pego, ele tá com a Escalade agora, o bicho tá prosperando, né? A música tá fazendo ele prosperar, aí ele falou, né, eu vou de Escalade e ninguém me segura, mas hoje não vai dar não.